Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. E o assunto continua sendo a paciência. Vamos repetir a fórmula das duas partes. A primeira será um pouco mais sobre o entendimento de paciência no mundo antigo e atual. A segunda parte nos colocará no ambiente da Bíblia, só que desta vez veremos sobre paciência misturando o Antigo e o Novo Testamentos. Algumas poucas passagens do Antigo Testamento serão citadas. Mas antes vamos à leitura do texto base deste curso. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E depois da leitura, seguimos com a primeira parte. Paciência no mundo, antigo e atual. E, como foi dito na lição anterior, a virtude da paciência nunca teve grande prestígio, e isso desde o mundo antigo. O que não foi dito é que, para se ter uma ideia da posição que a paciência ocupava, mesmo entre os gregos, e dentre eles figuras como Platão e Aristóteles, que discutiram extensivamente sobre o assunto do caráter, a paciência não era vista como uma virtude cardial. E o que é isto? Explicando. Uma virtude cardial é aquela que gera outras virtudes, e a felicidade humana depende dela. Em outras palavras, uma virtude cardial é uma virtude raiz. E quais eram estas virtudes? Eram apenas 4: justiça, coragem, prudência e temperança. Segundo os gregos antigos, outras virtudes eram geradas a partir destas. Por exemplo, para aqueles gregos, a paciência era uma virtude secundária, porque era baseada na temperança e na prudência, que eram virtudes primárias ou cardeais. As coisas não mudaram muito desde a antiguidade. Hoje, a paciência nem é muito pesquisada ou estudada. Talvez porque seja considerada próxima da fraqueza. Por isso, as definições de paciência são um pouco confusas, isso para falar no mínimo. Quando vamos aos dicionários, encontramos a paciência sendo parecida com sofrimento, tolerância, gentileza. Na pesquisa psicológica e nos estudos de liderança, a paciência é vista de várias maneiras. Alguns veem paciência no silêncio e até na meditação, ou ainda na capacidade de deixar para depois o prazer, e até relacionada a desapego. A falta de uma definição clara de paciência entre os estudiosos seculares nos leva a considerar o que vem a ser paciência nas escrituras judaico-cristãs. E há vantagem nisso, acredite-me. Pense assim: o que se fala de paciência na Bíblia é anterior até mesmo à discussão de Platão sobre a virtude. Vamos nessa! E agora a segunda parte, a paciência no Novo Testamento. Na aula anterior vimos que paciência na Bíblia tem a ver com Deus. Sim, Ele é a fonte da paciência. Mas paciência é muito mais do que não ficar nervoso ou agir controlando-se para não estourar em raiva. Olha, se paciência fosse só isso, então Deus precisaria se controlar. Mas que erro! Dizer uma coisa assim é admitir que Deus não é perfeito, que ele tem uma falha em seu caráter. Mas isso é uma heresia. Deus não precisa de nada, porque em Deus não falta coisa alguma. Deus é completo, por isso ele é perfeito. Então, já que não podemos falar da paciência de Deus nestes termos, precisamos ver como é a paciência que vem dele. Foi o que aconteceu quando examinamos os textos de nosso último encontro. Nossa conclusão foi que a paciência de Deus é a atitude de esperar pelo outro. Mas não se trata de esperar parado, estático, sem fazer nada. E isso tem a ver com investir recursos e tempo no outro, na outra,
para que possam crescer, se desenvolver, visando melhores relacionamentos. Bom, isso ficou claro. Agora, como podemos falar de paciência quando estamos em meio a provações, dificuldades da vida e até perseguição por parte de outras pessoas? Como manter o equilíbrio e não ficar impaciente nestas situações? Mais uma vez, o entendimento correto de paciência vai nos ajudar, só que agora com relação às crises da vida. Vejamos algumas passagens importantes para o nosso estudo. Vamos começar com a carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Este texto de Tiago está bem de acordo com a definição há pouco apresentada de paciência. Veja que no versículo 7, o lavrador age com paciência porque ele aguarda. O versículo 8 repete o mandamento para sermos pacientes, mas não como pessoas que apenas aguardam, de modo passivo, à toa. Por isso, Tiago diz, fortalecei os vossos corações. Isso daí é um outro mandamento, e significa permaneçam firmes na fé, não se deixando vencer pela dúvida, como a gente pode ver na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Confira lá. E por que Tiago diz que seus leitores devem fortalecer os corações? O motivo é porque a vinda do Senhor está próxima. Com isso, Tiago não quer dizer que ele sabia quando Jesus voltaria, mas que seus leitores e ouvintes deveriam ter a atitude correta de permanecer fiéis enquanto aguardavam a vinda do Senhor. O versículo 9 necessita de mais envolvimento. Este versículo parece não ter ligação com a passagem, mas se nós olharmos com mais atenção, Tiago continua falando sobre paciência, só que em tempos de dificuldade, e a vinda de Jesus. A palavra grega usada aqui para queixeis significa expressar sentimentos em meio a dificuldades. Olha, Tiago ele não está dizendo que é proibido queixar-se de uma situação difícil, mas que os irmãos não devem se queixar uns dos outros por causa de uma situação difícil, ou seja, colocar a culpa uns nos outros por causa dos maus momentos. A preocupação do pastor daquela comunidade é que ela permaneça em harmonia, mesmo em meio a dificuldades e perseguições. Em vez de queixarem-se uns dos outros, deveriam então praticar a paciência entre si. Criticar uns aos outros é o mesmo que julgar uns aos outros, e isso não é bom, porque trará julgamento sobre quem comete tal ofensa. Agora, veja bem, a semelhança com as palavras de Jesus em outro lugar. Mateus capítulo 7, versículo 1, nós lemos o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Agora, o mesmo é dito aqui, só que de outra forma. Não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Quem faz isso esquece que o juiz está à porta, ou seja, está perto, está próximo. O significado pode se referir tanto à vinda de Jesus, quanto a uma intervenção de Deus na vida dos que assim estão agindo. Mas como é que nós podemos mostrar paciência sem nos queixarmos de outras pessoas quando estivermos assim diante de situações angustiantes, situações de prova, de crise? Para responder isso, devemos nos lembrar que na aula anterior foi dito que Deus investe na gente, nos dando seu Espírito, sua Palavra Santa, pessoas para nos servirem de modelos, de exemplos,
para que possamos viver de modo adequado, segundo a vontade de Deus, e para sermos encorajados neste mundo de dificuldades. Esta última parte, sobre pessoas como exemplos, é do que os versículos 10 e 11 desta passagem aqui de Tiago estão falando e que respondem a esta pergunta. Nesta passagem, Tiago nos dá 2 modelos de fé e procedimento. O primeiro modelo são os profetas que falaram em nome do Senhor. Estes agiram em paciência, ainda que em meio a sofrimentos. O segundo exemplo é Jó. Quem foi Jó? Como sabemos pelo livro de Jó, um livro do Antigo Testamento, este foi um homem muito próspero na antiguidade, mas perdeu tudo: riquezas, filhos, saúde e até o nome. Mas agiu em paciência. E como é que foi a paciência de Jó? Veja, não é que Jó ele nunca falou dos seus problemas, da sua situação. Não, não é isso. Isso é um mito, dizer que Jó nunca abriu a boca. Só fala isso quem nunca leu o livro de Jó. Ele falou, e isso está claro, como você pode conferir. Há algumas passagens, mas eu quero deixar aqui como destaque o capítulo 19, livro de Jó, capítulo 19, versículos 8 e 10. Mas o importante é que Jó nunca falou contra Deus, apesar dos seus tormentos. A paciência de Jó pode ser descrita como sua firmeza em esperar por Deus e não desviar-se da sua fé, a fé que ele tinha no Senhor. E antes de avançarmos, devemos entender que Deus sempre trata conosco em paciência, conforme foi dito antes. Sendo assim, pela história de Jó, podemos ver como deve ser a atitude de quem está sendo tratado com paciência, ou seja, Deus está investindo naquela pessoa. Deus agiu em paciência com Jó, e Jó mostrou firmeza com Deus por meio da sua convicção e a sua determinação. Isso fica muito claro quando nós lemos também no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó, apesar de sua terrível situação, perseverou olhando para frente, para a salvação de Deus. No final de tudo, a experiência que Jó tinha com Deus passou para um outro nível, sim. Como vemos no capítulo 42, finalzinho, último capítulo lá do livro de Jó, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, no momento da provação, Jó ficou com menos, mas como ele esperou em Deus, depois recebeu o melhor. Mas há outro modelo para nós que também agiu em paciência em meio a sofrimentos: Jesus Cristo. Em Jesus nós vemos o mesmo tipo de paciência do que em Jó. Jesus, ele mostra paciência, permanecendo firme em sua confiança inabalável em Deus. Estamos aqui falando do final de sua vida. A situação era péssima. Ele estava pendurado na cruz, ferido gravemente e em direção à morte. Mas Jesus não fala mal de Deus, nem dos seus malfeitores, e nem mesmo da cruz. Jesus fala, sim, da situação que mais o afligiu. E qual era essa situação? Era de estar separado do Pai eterno, como nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste? O que estava acontecendo aqui é que o pecado da humanidade estava sendo lançado em Jesus. Só que Deus, que é santo, ele não pode ver, ele não pode contemplar o pecado. Então, neste instante, o Pai eterno, ele se afasta do Filho eterno. Por isso Jesus grita, não por outra coisa. Este aguardar até o fim, sem se desviar. Esta firmeza em relação a Deus, em meio a dificuldades e até mesmo em direção à morte, é a paciência de Jesus sendo praticada como modelo para nós.
Vamos entender melhor tudo isso. Jesus não foi tentado só uma vez quando ele esteve no deserto, como lemos em Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, pouco antes da sua morte. Ele enfrentou a tentação. Você pode ler isso em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 45. Jesus, veja, ele primeiro orou para que Deus não o levasse à cruz, mas depois pediu para que a vontade de Deus, e não a dele, fosse feita. Ir para a cruz era, como vimos, receber o pecado sobre si, algo que o afastaria do Pai. Ele não queria isso. Jesus, então, pediu a mesma coisa 3 vezes, como nós vemos na passagem lá de Mateus. Esta foi a sua última tentação. Mas por meio daquela oração dupla, ou seja, o seu pedido pessoal de não ter que se afastar do Pai e o pedido pela vontade de Deus sobre ele, com essa oração dupla, Jesus atingiu a firmeza que o capacitaria a perseverar durante as provações que viriam. Desde o momento da oração ali no Getsêmani até o momento do seu triste clamor na cruz, Jesus estava com seus olhos diretamente fixos no caminho que lhe foi traçado. Esta é a atitude a ser seguida pelo Filho, pela Filha de Deus. Quando em dificuldades ou provações, ore e peça para Deus livrar tua vida dessa situação desagradável. Mas ore também reconhecendo a vontade de Deus. Fazer isto coloca em movimento a paciência que vem de Deus, a paciência do Espírito para suportar aquilo que vem sobre nós. Esta paciência é a firmeza necessária para que se continue com foco no caminho que Deus nos colocou. Agora, observe que, pela paciência, tanto Jó quanto Jesus esperam, porque no momento da provação só recebem menos. Isso é assim porque a paciência aponta para o melhor, não agora, mas depois. E foi o que aconteceu. Jó recebeu em dobro tudo quanto perdeu. E Jesus? Bom, na manhã de Páscoa, Jesus ressuscitou dentre os mortos, com isso significando que Deus se agradara de sua obra. E agora ele está assentado à direita da majestade para nunca mais se separar do Pai eterno. Como se vê, a paciência de Deus tem recompensa. Em resumo, vimos que a paciência, mesmo como virtude, não é tão bem conceituada no mundo, mas na Bíblia, a paciência de Deus, a que é aspecto do fruto do Espírito, não só é a oportunidade que damos para outros crescerem espiritualmente a partir do nosso esforço e dedicação em suas vidas, visando sólidos e santos relacionamentos, mas paciência é também o modo como agimos enquanto estamos no tempo de Deus para nós. Neste caso, é paciência enquanto firmeza, ou seja, o tipo de decisão que tomamos com a intenção de não caminharmos para trás, nem nos desviarmos, nem nos separarmos de Deus. É isso. Depois de 2 aulas sobre paciência, agora o que nos aguarda é a benignidade. Podemos dizer que o aspecto do fruto do Espírito, conhecido como benignidade, é a generosidade, mas na forma da graça. Mas calma, não sejamos impacientes. Mais detalhes, confira na primeira parte da lição sobre benignidade. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, só que ainda não se inscreveu, você pode fazer isso e também deixar um comentário ou like e acionar o sininho para receber as notificações das próximas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.